Três pontos. Olá, sextou numa sexta-feira 13. Eu, como não sou supersticioso, não dou a menor pelota para isso. E quero começar dizendo que eu mando um grande abraço a todos que nos acompanham pela Rádio Excelsior AM 840 e também por aqueles que nos acompanham na 106.1 FM, aqui no programa Giro de Notícias. 3 pontos diretamente de Brasília, nas sextas-feiras, tenta ser um pouco mais leve, mas está muito difícil. Até por conta do primeiro ponto que estamos enfrentando e que acaba criando uma série de desafios para todos nós. Os brasileiros que ainda estão na região, alguns em Israel e alguns também na faixa de Gaza, têm um desespero diante do medo do acirramento do conflito. Alguns, inclusive, foram repatriados pelo governo brasileiro numa ação muito rápida. Basta comparar com o que fez o governo britânico. O Reino Unido mandou somente após uma semana aviões buscarem seus cidadãos e ainda cobrou R$ 1.800 de cada um para voltar à Inglaterra. O Brasil está fazendo um esforço, a diplomacia brasileira, mas há uma atenção em todo o mundo e também uma atenção dos brasileiros. Mas isso impacta diretamente a política brasileira, porque há cada vez mais uma cobrança maior de algum grau de incidência, de presença e de articulação do governo brasileiro sob Lula, que está aí diante do desafio de resolver esse imbróglio, especialmente conosco, com nós brasileiros e com nossos parentes, amigos e irmãos que estão submetidos a esse conflito. O segundo ponto é o triste fim da CPMI de 8 de janeiro, comandada por Arthur Maia, deputado federal da Bahia. Ela investiga os atos de 8 de janeiro e encerrará seus trabalhos na próxima semana, sem inclusive ouvir alvos prioritários para governistas e para a oposição. A previsão é que a relatora, a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, apresentará seu parecer na terça-feira, dia 17 de outubro, e na quarta tenha o texto votado com alguns membros da oposição, como o senador Isalci, do Distrito Federal, afirmando que vai levar um relatório paralelo. Vou destacar aqui alguns depoimentos aprovados e que não foram realizados. O ministro ou ex-ministro Braga Neto e a reconvocação do tenente-coronel Mauro Cid não foi levada adiante. Há um conjunto de impasses entre integrantes da oposição e resistência do presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, que acabou por levar a esse fim melancólico e ainda sem uma clareza que rumo terá. Só para anotar aí, nós que fazemos com precisão as informações aqui de Brasília, são 28 pessoas que tiveram requerimentos para serem ouvidas, aprovados, mas que não foram à comissão. O terceiro ponto é cenários de pesquisas eleitorais para 2026 já. Mesmo que não tenha grande relevância estatística, serve para compreendermos como estão os brasileiros em relação aos nomes que podem vir a disputar a presidência da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está no primeiro ano de seu governo, claro que lidera a disputa em todos os cenários estimulados por um levantamento realizado de 29 de setembro a 3 de outubro pela Paraná Pesquisas. E a ideia era perguntar, se fosse hoje a eleição, em quem você votaria? O segundo nome que se apresenta com grande destaque é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que aparece em segundo lugar em todas as simulações em que seu nome é mencionado. E, quando não é, o governador de Minas, Romeu Zema, é o segundo candidato com maior intenção de voto para vencer a próxima eleição presidencial. É um cenário
que indica a visibilidade de um lado e, do outro lado, uma percepção da opinião pública pesquisada. Ainda vai rolar muita água por debaixo dessa ponte, sobre ela também. Não tenho dúvida que a gente estará atento a isso aqui, diretamente de Brasília, com os 3 pontos para o Giro de Notícias. Aproveito e desejo um bom final de semana a todos que nos escutam e também ao time de craques aí dos estúdios Igor Guimarães, Luiz Henrique, Lívia Paula e todo o timaço de técnicos que arrebenta e faz que a gente alcance a grande Salvador e a grande Bahia. Um abraço e até segunda-feira com os nossos 3 pontos diretamente de Brasília para o Giro de Notícias. E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like e até a próxima.